Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo um excelente, abençoado dia para você. Uma quarta-feira regada de muitas bênçãos. E o Devocional Diário com Jesus hoje dá continuidade aos nossos aprendizados extraídos do livro que fala sobre Abraão. Gênesis capítulo 12 nos traz um momento em que o Senhor fala a Abraão e dá uma ordem para que ele saia da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, e que vá para a terra que Deus ainda iria lhe mostrar. Mas nós encontramos um homem aqui que nos deixa um exemplo de uma fé inabalável. Abraão, ele toma uma decisão de acreditar naquela voz que ele escutou. Imagina você sair da sua zona de conforto, sair da proteção da sua família, para ir para um lugar que você ainda nem sabe onde é. Mas ele creu, ele confiou plenamente em Deus e seguiu para viver o extraordinário do Senhor. Ele decidiu sair do ordinário, da vida habitual, comum que ele vivia, para seguir, para buscar o extraordinário, o destino extraordinário que Deus lhe prometeu. Nós encontramos esse homem com essa fé tão inabalável e ele segue o seu caminho. Eu imagino que as pessoas devem ter achado que esse homem estava louco de simplesmente ouvir uma voz e sair por aí sem destino. Mas Deus ele dá a direção. Quando ele encontra aqueles escolhidos que desejam seguir a sua voz e viver a sua vontade, ele guia, ele mostra o caminho, ele dá os sinais. E nós precisamos estar atentos e sensíveis à voz de Deus. Para você que já recebeu uma palavra de Deus aqui, nós já encontramos uma lição muito importante. Se você tem uma palavra, não desista. Se você, mesmo que há muito tempo, recebeu uma direção de Deus na tua vida, persevere. Persevere, porque Deus vai te guiar nessa jornada. E você precisa ter coragem, porque a fé exige coragem, mas também exige confiança plena em Deus. Confia no Senhor, porque nós encontramos o decorrer, o que acontece da palavra de Deus acerca da história desse homem que acreditou no Senhor. Nós encontramos milagres acontecendo. Um homem que tinha uma esposa estéril, sendo pai de uma descendência grandiosa, um pai de uma grande nação. Deus cumpre a sua promessa porque Ele é Deus. Deus é fiel e Ele não é homem para que minta. Glória a Deus por isso. E daí Abraão sai, vai nas suas peregrinações, na sua jornada, seguindo a direção de Deus. E a palavra diz que quando ele chega na terra de Canaã, o Senhor aparece a ele novamente. Mas dessa vez não foi só a voz, ele apareceu a Abraão. Então Abraão teve um encontro com Deus ali naquele lugar e ele recebe uma promessa. Deus diz, darei esta terra à sua descendência. E a palavra diz que ali Abraão edificou um altar ao Senhor, louvou ao Senhor e partiu para a direção do sul. Porque naquela terra, naquele momento, existia fome e ele foi para o Egito. Só que chegando no Egito, depois de multiplicar os seus bens, de viver com o seu povo que foi junto com ele foi expulso dessa terra, porque ele disse a Faraó que Sara, sua esposa, era sua irmã. E quando ele é expulso do Egito, eu acho muito interessante essa chave que nós vamos entregar hoje. No capítulo 13, a palavra diz que quando Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que ele tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda. Ou seja, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Me chamou muita atenção quando eu estudava essa mensagem, porque quando Abraão foi expulso de um lugar, o que ele faz? Ele volta para o lugar de encontro, aquele lugar que ele teve um encontro com Deus. E hoje Deus fala para muita gente aqui, para que você volte
Volte para o lugar do encontro. Volte para aquele momento que você teve um encontro verdadeiro com Jesus, um encontro verdadeiro com Deus, aquele momento em que você falava e escutava a voz do Senhor. O momento que você louvava de uma forma tão fervorosa, que você meditava na palavra. Eu sei que Deus está aqui falando com muita gente hoje. Hoje é dia de voltar para o lugar do encontro. Porque assim como Abraão, quando ele foi expulso de um lugar, eu imagino que esse homem não sabia para onde iria. E o que ele fez? Ele foi buscar auxílio ao Senhor. Ele foi buscar auxílio àquele que dirige a sua vida. Glória a Deus por isso. E nesse momento que ele volta para o lugar, o primeiro lugar onde ele teve um encontro com Deus, a palavra de Deus diz que ali ele invoca o nome do Senhor. Então, Abraão, ele recebe instruções de Deus. Quando nós encontramos no capítulo 14, depois que Ló se separa de Abraão, Deus aparece novamente para ele e ali ele recebe novas promessas. Ele recebe a confirmação das promessas de Deus na sua vida. Então, essa é a nossa palavra de hoje. Deus nos chama para voltar hoje para o lugar do primeiro encontro, do lugar do primeiro amor. E assim como Abraão, que não sabia o que fazer naquele momento, que ele foi mandado embora de um lugar, ele não saiu para qualquer lugar de qualquer jeito. Ele foi buscar o auxílio de Deus e ele lembrou do lugar onde ele teve o encontro com o Senhor e voltou para aquele lugar. Às vezes é preciso nós darmos passos para trás, voltar para alguns lugares onde nós encontramos o Senhor, para que nós sejamos impulsionados a tomar a decisão certa e estar na direção e no centro da vontade de Deus. Como essa palavra é maravilhosa, Deus falou muito comigo nesta passagem e eu resolvi compartilhar com vocês. Às vezes muitas pessoas são mandadas embora do trabalho, algumas pessoas são expulsas de lugares. Não reclame, não murmure, não chore por isso. Nada acontece que não seja debaixo da direção e da vontade de Deus. Se você está sendo mandado embora de algum lugar, se algo aconteceu, se uma porta se fechou, é porque Deus tem algo novo para a tua vida. Então, volte ao lugar de encontro. Volte ao seu primeiro amor, que lá Deus está com a direção do extraordinário para a tua vida. Que Deus te abençoe com essa palavra. Compartilha se faz sentido para você, porque nós aprendemos aqui. Assim como Abraão creu e teve uma fé inabalável, que vale sim muito a pena confiar no Senhor. Ele é Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o dono do universo. É Ele que tem a direção do lugar da terra prometida, do lugar da terra prometida. Então, siga Jesus. É Ele que nos mostra o verdadeiro caminho, o único caminho que nos leva a Deus, o único caminho que nos coloca no centro da vontade de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Volte para o lugar do encontro com Deus. Glória a Deus. Amém?